Bem, hoje a gente vai modelar o baú do Zelda. Ele é bem simples, né? A gente vai detalhar um pouco mais do que ele é no jogo, que no jogo ele é absurdamente simples, é só textura, na verdade, todos esses detalhes que você vê no baú são texturas, não é modelo. Então ele é só um retângulo e metade de um cilindro e pronto. Mas nesse exercício a gente vai detalhar um pouco mais essas partes de metal, a fechadura, para conseguir, como a gente não vai mexer com textura ainda, para a gente conseguir um baú um pouco mais detalhado, mais rico, já no modelo, antes da textura mesmo, tá? Então, antes de começar, só pra gente lembrar, então é basicamente esse baú que a gente vai fazer aqui. Então, vamos jogar lá no Maya. Nesse caso, eu não tenho o model sheet, enfim, blueprint, desenhos de referência, de perfil, frente, topo desse baú. Então, isso vai acontecer em várias situações quando você for modelar alguma coisa, que você não necessariamente vai ter o model sheet certinho para você modelar em cima. Então você meio que vai ter que começar a afiar o teu olhar para conseguir criar isso na tua cabeça, para você poder modelar meio que do zero. Se você desenha, ou se você tiver alguém que possa desenhar para você, lógico que você pode pegar ali essas mesmas imagens de referência que eu tenho aqui e fazer um desenho rápido, né? Você não precisava nem detalhar só para ter questão de proporção e tal. Mas, enfim, aqui, nesse caso, como é tão simples dessa forma, eu pessoalmente não vejo necessidade para eu modelar, mas, enfim, daí fica à vontade. Mas saiba que pode ser que aconteça que você tenha que modelar alguma coisa que você não tenha exatamente todas as imagens, ou você tem só uma imagem de frente, ou uma imagem meio que de perspectiva, assim, 45 graus, e você meio que tem que se virar e ou modelar, né, sem nenhuma imagem de referência, ou você mesmo criar as imagens, mas partindo de uma imagem só, de um ângulo de 45 graus, que seja. Então você tem que começar a afiar essa tua visão do 3D, dos objetos, as formas e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um cubo e definir uma proporção que eu acho que esteja certa. Então, se eu voltar aqui na minha imagem, né, eu acho que eu vou fazer, né, ele inteiro, ele é quase quadrado, se você olhar da base até em cima, você olhando de frente, ele é quase um quadrado, certo? A lateral vai ser mais fina, tá? Talvez seja metade, mas acho que metade não, acho que ela talvez seja 2/3 da frente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro aumentar um pouco isso daqui, vou colocar, sei lá, 3, tá? Ele ficar um pouquinho maior. E vou vir aqui na profundidade e colocar 2/3. Então, como eu coloquei 3, 3, 3, eu vou colocar 2 aqui. Então, ele já está 2/3. Então, mais ou menos, bem mais ou menos, eu acho que isso aqui é um bom ponto de partida, tá? Do baú. Então, de frente, ele é basicamente um quadrado. E daí, de lado, ele é 2/3. A profundidade é 2/3 da largura dele aqui, tá? Então, eu vou pegar esse quadrado que eu fiz aqui, esse retângulo, enfim, esse modelo, e criar uma layer aqui, tá? Vou escrever aqui ref, para ser minha referência, e vou pôr ela aqui como template, tá? Só para eu ter essa caixa aqui em volta para eu saber o tamanho. Então, eu vou voltar aqui, vou fazer de novo aqui 3, 3, 2. Eu poderia ter duplicado a caixa, não precisava ter criado uma do zero, eu poderia ter duplicado.
e só jogado uma dentro da layer aqui e a outra ter usado para modelar, mas tudo bem. Então, voltando aqui para o desenho. Então, a gente olhando aqui, mais ou menos na metade, talvez um pouquinho mais para cima da metade, mas mais ou menos na metade, é que divide esse retângulo desse pedaço desse cilindro, né? Porque aqui o que eu estou fazendo? Estou separando em formas geométricas aqui o modelo para simplificar. Então, a parte de baixo, né, é um retângulo e a parte de cima é um cilindro cortado no meio, certo? Então, é dessa maneira que eu vou começar o modelo. Então, eu vou pegar isso daqui agora e abaixar um pouco aqui. E agora vou criar um cilindro. Então, um cilindro. Vou rotacionar ele na posição aqui por 90 graus. Vou colocar a largura certa aqui. Então, 1.5. Por que 1.5 no cilindro e o quadrado está com 3? Porque o cilindro ele pensa em raio para tudo. Então é tudo metade, tá? Então 1.5 dá 3. Então tá aqui. Agora, um detalhe importante para analisar aqui. Nessa imagem não dá para ver muito bem, mas aqui a gente consegue ver que tem um lado aqui, outro lado aqui, já é o lado da frente. Aqui dá pra ver melhor, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele tem 5 lados. E o legal de manter esses 5 lados aqui no baú é porque esses 5 lados definem, tá vendo, esses detalhes em metal. Então, pra gente ficar um pouco mais fiel, vamos usar esses 5 lados. Não vamos suavizar muito. A gente poderia suavizar mais, mas vamos nos 5 aqui com 5 lados no tampo aqui do baú. Então, pra cá a gente vai colocar 10. Por que 10? Porque ele vai fazer 10 divisões no nosso cilindro. Como a gente quer só metade, daí vai dar 5, tá? Então vamos posicionar um pouco para baixo aqui. A gente está vendo que na nossa imagem aqui, a parte de cima é uma face reta, tá? Então é uma face reta dividindo essas duas para esse lado e essas duas para o outro lado. Aqui no meu caso eu tenho uma linha bem no meio, tá? E eu tenho uma, duas, e daí essas retas aqui. Não é isso que eu quero. Então eu vou ter que rotacionar um pouco esse cilindro. Aqui 18. E daí agora eu posso, né, agora eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você vê que quando eu seleciono o cilindro, o meu gizmo aqui, tá vendo que ele tá inclinado agora? Então se eu tento mexer para cima, ele mexe num ângulo. Por quê? Porque ele tá mexendo no ângulo do objeto. E por que isso? Porque, seguinte, se eu segurar o W no teclado, então segurei W e cliquei, ele aparece algumas opções aqui. E aqui é muito importante, ó, Object e World. O que isso quer dizer? Object, com Object selecionado, que é o que tá, ele vai usar, ele vai levar em conta as rotações do objeto, tá? E vai, com isso, rotacionar o gizmo, tá? Então, ó, se eu rotacionar agora pro outro lado e mexer, olha só, tá vendo? Ele tá levando em conta essa rotação, tá? Agora eu quero simplesmente mexer para baixo, no eixo do mundo, tá? Não mais no eixo do objeto. Então eu venho W, seguro W e daí clico na tela. E daí vou lá, World. Daí, ó, o gizmo mudou. Agora o gizmo tá cima, frente e lado. Tipo, ele tá ignorando as rotações do objeto. E agora eu posso mexer aqui, tá? Exatamente para cima e para baixo, como eu queria. Então tá. Eu olhando aqui, né? Sincou aqui bonitinho, né, o nosso baú. A gente vê que o baú ficou um pouquinho mais baixo do que estava previsto, tá? Mas eu acho que tá bom, na verdade. Aqui, agora olhando com o tampo, né, não olhando só aquele cilindro, eu acho que essa proporção tá legal, não tá me incomodando. Eu acho que se a gente fosse fazer mais alto isso daqui, ó, se eu fosse jogar isso daqui pra cima, e daí pegar isso daqui e jogar pra cima, olha só, eu acho que ia ficar muito altão esse baú, né? Então, eu acho que isso aqui tá tudo bem. E se eu descer pra baixo, ó, ele tá
o tampo é um pouco mais baixo que a base, mas tudo bem. Tá? Ele, olhando aqui, se a gente olhar aqui esse baú, né, ele parece ter uma proporção legal. Ele, né, se eu comparar aqui com esse baú, ele parece ter uma proporção legal. Tá? Então, a proporção acho que é por aí. Depois a gente pode ajustar, até porque, né, um baú vai ser fácil fazer esses ajustes, né? A gente pode simplesmente selecionar e mudar a escala, não tem muito segredo, né? Mas tudo bem, então vamos mandar ver. Se a gente fosse refazer o modelo mesmo aqui do Zelda, a parte externa estaria pronta, porque o resto seria tudo textura, tá? O que a gente só tem que fazer agora é fazer a parte interna aqui do baú, tá? Porque agora que o meu tampo tá vazio, né? Não tem nada ali, não tem espessura, nem nada. E aqui a parte de baixo do baú, onde teria objetos guardados, ele tá fechado, né? A gente precisa fazer esse buraco aqui. Então, se eu voltar aqui pro vídeo, tem um detalhe bem legal que é importante verificar, é isso daqui, ó. A gente olha que ele tem uma espessura, tá? O baú tem uma espessura, ele não é só a casca, ele tem essa espessura e até nessa espessura ele está sendo aplicada uma textura de metal, esse mesmo metal que tá em volta do baú, tá? Então, ó, você vê lá a espessura. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer agora, antes de continuar com detalhes e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu estou satisfeito com a posição desses meus objetos, tá? Então eu quero resetar eles, travar eles, porque se eu selecionar meu tampo, tá aqui, tá vendo? Tem valores no Translate Y, 1.55, rotações, escalas, e a mesma coisa com a base aqui, tem escalas diferentes e posições. Então eu queria pegar isso daqui por tudo deixar tipo, 0, 0, 0, 0, 0 e as escalas 1, 1, 1, tá? Como se tivesse resetado o modelo nessa posição. Então eu vou selecionar esses meus dois modelos, Modify, Freeze Transformations, tá? Então agora se eu selecionar o tampo, tá lá, ó, 0, 0, 0, 0, 0, e as escalas estão em 1, e a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então agora eu posso, por exemplo, começar a modificar esse modelo, e eu poderia pegar isso daqui, ou criar uma layer para esconder, por exemplo, esse tampo, ou eu poderia jogar pro lado e começar a modelar aqui, e quando eu quisesse que ele voltasse para a posição, eu selecionava meu tampo e colocava aqui tudo 0, 0, 0, tá? Então, vamos lá. Para ser um pouquinho mais organizado, né, eu vou vir aqui na tampa aqui, criar uma layer com esse objeto selecionado, colocar lá tampa e dar um hide aqui, desligar a visibilidade da layer, pronto. Agora eu tenho só a base aqui para mexer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aqui um buraco, né, uma coisa que entra, o baú, né, a parte interna do baú. Muito fácil fazer isso, muito fácil fazer isso daqui. Vou vir aqui, selecionar a face, essa face, né, inteira. Vou lá em Edit, desculpa, Edit não, Edit Mesh e dar um Extrude. Maravilha? Então assim, ele já criou, ó, se eu mexer ele já criou essa face a mais, tá? Essas faces a mais, essas 4 faces em volta a mais. O que eu quero? Eu quero uma bordinha aqui. Então eu vou vir aqui e mexer na escala, olha só. Se eu mexer na escala, tá lá. Ele já está criando essa profundidade que a gente precisa, tá? Essa espessura que a gente precisa, tá? Então agora eu simplesmente vou mexer um pouquinho na escala aqui para deixar, né, a espessura parecida na frente e nas laterais, tá? Eu acho que eu vou engrossar um pouquinho isso daqui, ficar um baú um pouquinho mais gordinho, E é isso aí. E aqui a gente tem a espessura aqui do nosso baú já. E agora eu simplesmente vou dar um outro Extrude, com essa mesma face selecionada, então Extrude, e jogar isso aqui pra baixo. Pronto. Tá? Vou apertar 4 no teclado para visualizar o wireframe, para conseguir visualizar até onde eu estou descendo. Então, ó, vou descer até quase chegar embaixo, vou deixar um espaço de segurança ali, apertar 5 para voltar para Shaded, e foi, olha lá, a gente já tem a base do nosso baú.
tá? Então a gente tem aqui né, a parte da frente, as laterais. A gente, quando o baú for abrir, a gente já tem essa espessura, né? E a gente tem essa cavidade aqui do baú, que é onde estariam os objetos guardados. Maravilha? Então agora eu vou voltar vou ligar a tampa de volta. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou selecionar essa base, né? E criar uma layer. Escrever aqui base, salvar, desligar a visibilidade. Maravilha. Agora eu estou só com a tampa ativada. Agora o que acontece aqui? A gente não tem aquela face fechando, tá? Aquela face fechando. Então aqui tem duas maneiras que a gente poderia fazer isso. A gente poderia tentar fazer da mesma maneira que a gente fez a parte de baixo, né? Só que eu não tenho essa face aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui nesse edge, que está na borda, ele vai selecionar toda a borda para mim. Então toda essa borda. Vou lá em Mesh Fill Hole, tá? Então Mesh Fill Hole. Ele vai levar em consideração esses edges que eu selecionei e vai criar uma face para tampar esse buraco, tá? Agora o que acontece? Agora eu poderia vir aqui, selecionar essa face de baixo, ir lá em Extrude e repetir o que eu fiz com a base, tá? Só que aqui tem um detalhe importante. Se eu vier aqui e for dar outro Extrude, né, a gente tem o topo tá retão, tá? Ele não tá levando em consideração aqui o ângulo que a gente tem do tampo, certo? Essa forma de fazer funcionou perfeitamente para a base, porque a base é reta embaixo, então a gente, né, só jogou um extrude e fechou. Agora aqui não, a gente queria que essa parte interna também tivesse o desenho aqui da parte de fora, tá? Então vou dar alguns Ctrl Z aqui, tá? Até ele voltar a não ter aquele antes do fill hole que eu dei, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto inteiro, tá? Então olha só, estou selecionando objeto, não estou selecionando vertex, face nem edge. Eu estou em Object Mode, tá? Então você vê que ele tá, né? Eu selecionei, tá verdinho aqui os edges e tal. Ó, Object Mode, tá? Objeto selecionado, tá? E eu vou dar um extrude com o objeto selecionado, tá? Daí, o que vai acontecer? Olha só. Agora, aqui é muito importante você ver que ele tá com o gizmo ainda do extrude. Então ele tá vendo que ele tá alinhado nessa face. Então o que eu quero? Eu quero ter profundidade aqui, espessura. Eu quero espessura, tá? Então, e eu não quero mexer a parte externa, que a parte externa já tá certinha, já tá alinhada aqui na lateral, na frente. Eu quero que ele simplesmente crie uma espessura para dentro. Então eu vou pegar aqui o gizmo e ó, empurrar para dentro do objeto, tá? Só tome cuidado, preste atenção que você está mexendo no gizmo certo, porque tem, né, três eixos que você pode mexer. E, ó, se eu mexer no eixo errado, tá vendo? Ó, ele explode o modelo, tá vendo? Ó? Então, preste atenção que você está mexendo no eixo que tá com a normal da face, certo? Tá com a normal aqui da face e apontando para dentro. Então, ó lá, se eu mexendo aqui, ele vai fazer essa espessura e, olha só, como ele criou a partir daquelas faces, ele já tá fazendo esse desenho para mim. Tá? Ele vai fazer ele vai dar alguns probleminhas aqui, ó, para esse vertex que pulou um pouco mais pra cá. Se a gente olhar aqui de lado, tá vendo? Não tá perfeitamente reto, mas isso é fácil resolver. O mais chatinho era ter esse desenho certinho em relação à parte externa, tá? Isso aqui a gente conseguiu super rápido. Então eu vou fazer mais ou menos uma espessura aqui, que eu acho que é. Se eu quiser, eu posso ligar a base aqui, por wireframe. E daí, olha só, eu consigo enxergar a espessura da base aqui, ó, tá vendo? E então agora eu consigo mexer aqui e alinhar mais ou menos com a base. Então aqui tá mais ou menos alinhado, tá? Então, maravilha. Vou desligar a base e apertar 5 no teclado para voltar pro Shaded. E é isso aí, eu vou soltar aqui agora, apertei W para tipo, ir pro Move normal. Então tá lá, nosso objeto já está modificado, a gente só precisa arrumar agora esses vértices que estão, né, super desalinhados. E aqui olhando de lado, você tá vendo que aqui ele não está retinho, ele tá pulando um pouquinho
pra baixo aqui. Então, vamos, primeira coisa, arrumar então esse de lado aqui, que eles estão descendo um pouco mais do que eles deveriam estar. Então, eu vou selecionar esses vértices, vou selecionar esses vértices aqui também, e vou alinhar eles em relação a esses edges aqui de fora, ou esses vértices de fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar e segurar o V no teclado. Tá? Você vê que quando eu aperto, ele muda aqui, ó, ele faz um círculo aqui em volta do gizmo. Então eu apertei e segurei, tá? E vou selecionar o eixo que eu quero mexer. Então o que eu quero mexer é o eixo Y, aqui, o verdinho, que é cima e baixo. É alinhar a altura deles, todos alinhados nessa mesma altura aqui. Então apertei e segurei o V, então eu estou segurando o V e cliquei no eixo Y aqui no verdinho, tá? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou, com isso, selecionar o vértex que eu quero que use como referência. Então eu vou selecionar esse vértex aqui, ó. Você vê que ele não seleciona, ele simplesmente, quando você chega perto do vértex, que ele muda, tá? Então, aqui. Se eu olhar no wireframe aqui, a gente vê que ele tá torto ainda aqui, tá? Então, o que tá acontecendo aqui? Então eu vou segurar o W e apertar. E daí tem aqui, ó, Keep Spacing, tá? Esse Keep Spacing, ele vai manter o espaçamento entre os vértices, tá? Que é o que ele está fazendo, ele está alinhando esse conjunto de vértices. Mas ele não está modificando a relação entre eles. Então, eu vou tirar o Keep Spacing para ele não manter essa distância entre os vértices, tá? E vou agora, de novo, dar o Snap. Tá? Agora você vê ali, ó, dando snap aqui nesse vértex, que se eu olhar aqui no 4, você vê que, ó, tá retinho agora, tá? Então, se você começar a tentar alinhar e ele continuar com a diferença, com a distância entre os vértices ali, segura o W e clica na tela e daí lá, Keep Spacing, desabilita o Keep Spacing, tá? Nesse caso, a gente não quer o Keep Spacing. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Se a gente olhar aqui nas laterais, a gente vê que aqui, ó, essa parte interna ali do baú, né? A gente olha aqui, isso que tá alinhadinho. Mas olha só esses vértices aqui embaixo. Tem um vértice lá pra cima, lá pra frente, uns que estão pra trás. Então a gente vai querer alinhar esses 3 vértices aqui da base com esses daqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou selecionar aqui, o Keep Spacing já tá desabilitado. Então eu vou segurar o V. Só que dessa vez eu quero alinhar aqui, ó. Esquerda, direita, tá? Esquerda, direita aqui nesses... Então eu vou selecionar o vermelho aqui, o eixo vermelho que é o X. E ó, viu? Então ó, se eu mexer pra lá, ó, ele trava lá. Se eu mexer aqui, ele trava lá. Se eu mexer... Tá vendo? Ele vai travando em relação a esses vértices que eu coloco, tá? Então eu quero que ele trave aqui. Então olha só agora. Agora a gente olha aqui, tá vendo? Tá retinho, como a gente quer. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora nesses daqui. Nesses 3 de baixo. Segurar o V, clicar e alinhar. Maravilha. Tá? Agora vamos habilitar a base de volta. Vamos só olhar aqui, ó. Se a gente olhar de cima, a gente vê... Ó, olhando bem de cima, a gente vê aqui, ó. A base tá aqui, esse mais escuro, ó, que eu agora selecionei. Tá? Essa daqui é a linha da base, a parte interna da base, né? Então a gente vê que, ó... Opa! A gente vê que toda essa linha aqui... Ó, toda essa linha aqui do baú tá tá vendo? Tá levemente desalinhada. E aqui também, tá? Então a gente pode também dar o snap. Então selecionamos toda essa linha, seguramos V, tá? Para habilitar o snap e mandamos lá. Você viu que eu pude selecionar outro objeto para dar snap. Você não precisa dar snap só no objeto que está ativado, pode ser num outro objeto. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, segurar o V e dar snap ali, tá? Então agora, ó, tá relativamente alinhado com a base. Então essa espessura aqui tá bem próxima do tampo e da base, tá? Então agora se eu mexer isso aqui pra cima, a gente vê aqui, ó, que tem a espessura que a gente quer aqui, tem a espessura que a gente quer aqui. Maravilha. Poderia estar pronto esse baú se a gente fosse fazer tudo com textura, tá? Que é basicamente o que acontece no Zelda mesmo. Ali é tudo textura. O modelo é basicamente só isso e o resto é textura.
Mas nesse caso, como a gente só vai fazer o modelo, né, esse baú tá muito simples, muito sem graça. Então vamos fazer os detalhes que a gente tem no baú aqui, fazer esses detalhes, fazer no próprio modelo, tá? Para ficar mais rico. Então a gente vai fazer esses detalhes em metal aqui, essa fechadura. Então se a gente olhar, a gente tem essa linha bem no meio aqui, e a gente tem em todos os cantos, a gente tem essa borda aqui de metal, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com vou desligar a tampa e vamos começar com a base aqui. Então, se eu analisar aqui rapidamente, a gente vê que é uma moldura, né? É basicamente uma moldura que a gente tem de metal aqui, uma moldura aqui, e enfim, e nas outras faces vai ser igual. Tá? Uma moldura de metal, e daí na frente aqui a gente tem essa faixa e esse detalhe, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos fazer essa moldura antes. Então, para fazer uma moldura, né, mais fácil, mais rápido, é fazer a mesma coisa que a gente fez para fazer essa parte de cima aqui, esse tampo. Vir aqui, Edit, Extrude, e mexer essa escala. Tá? A gente tem uma moldura. Aqui está desproporcional, era uma questão só de arrumar a proporção, né? Mas a gente tem a moldura. Só que daí assim, a gente vai ter que fazer essa moldura em todas as faces, e daí vai ter que alinhar de novo e tal. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos ir lá no Insert Edge Loop e vamos adicionar um loop aqui, tá? Insert Edge Loop aqui também. Então, olha só, a moldura da base a gente já tem, tá? A moldura da parte de baixo, a parte de cima, né? De todas essas faces a gente já tem. A gente só não tem agora as verticais, tá? Então, eu posso vir simplesmente aqui e fazer a moldura agora, tá? Você vê aqui, ele já fez lá, vem aqui, ele já fez lá, aqui, aqui, tá? Então, olha só, agora a gente tem aqui essas faces o suficiente para a gente fazer esse detalhe da moldura, tá? Só que você olha aqui e você vai falar assim, tá, mas você criou aqui esses edge loops aqui, não sei o que, mas eles podem não estar simétricos e tudo mais. Tudo bem, não tem problema, porque depois, quando eu for fazer o detalhe do meio, eu vou ter que criar um corte no meio, tá? Com corte no meio, eu deleto metade do objeto e depois duplico um lado pro outro e a gente vai ter um objeto simétrico, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. A única coisa que eu tô preocupado agora é só deixar o mais próximo possível dessas bordas serem um pouco mais proporcionais aqui. Só um minuto. Então, continuando, o que eu quero verificar aqui é só tentar fazer com que, né, essa moldura aqui, da mesma maneira que a gente fez aqui com a espessura do baú, ela tenha a mesma grossura, né? Para não ter um pedaço de metal mais largo que o outro. Então, eu vou vir aqui na lateral, tá? E só dar uma ajustadinha aqui. Agora, aqui também. E aqui tá muito grosso essa parte aqui, eu vou diminuir um pouco. Tá. Aqui na frente. Vou diminuir um pouquinho aqui só. Tá. Não vou me preocupar com esse lado aqui, porque aqui, né, eu vou me preocupar só com esse lado aqui do baú, porque depois eu duplico por outro lado. Então, maravilha. A gente, olhando aqui, a gente vê que, né, ele criou vários edges a mais, aqui, vários vértices a mais que não estão servindo para nada, né? Se a gente olhar aqui, esses dois edges aqui,
nesse canto não estão servindo pra nada, não estão mudando silhueta, tá? Eles tipo estão só ocupando mais espaço. E como a gente tá fazendo modelo para jogo, a gente tem que tomar o cuidado com isso daí. Não pode ter vértices, edges, faces, enfim, a mais. Mais do que a gente precisar. A gente precisa limpar isso daqui. Então, o que eu vou fazer é usar o snap, né, que a gente estava usando o V, segurando o V. Só que dessa vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o V, e de vez em clicar num eixo, eu posso clicar na bolinha aqui no centro, que daí, ó, ele trava em todos os eixos, tá? Ele muda a posição e dá um snap em cima do objeto que eu tô indo. Então, ó, vou dar um snap desse daqui para esse vértex. Então, ó, a gente olha que eles se juntaram. Vou fazer a mesma coisa aqui. E vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Então, ó lá, vou fazer aqui, e vou fazer com esse daqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Aqui. Só tomar muito cuidado pra quando estiver dando esses snaps e tal, se você não dar um snap sem querer em algo lá atrás, sabe? Ou pegar mais do que mais vértex do que você realmente quer, principalmente se começar a usar aqui, você clicar e arrastar, certo? Porque se clicar e arrastar, ele seleciona vários vértices, inclusive vértices que estão lá atrás. Então tomar muito cuidado com isso, pra não... Porque daí quando você perceber, você já deu o snap num vértex que não era pra ter dado. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, viu? Ele deu o snap no vértex aqui de baixo, não no meio, tá? Então, prestar atenção nisso, tá? Então, aqui... Maravilha. Eu vou dar um snap... Na verdade, não. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte já. Pra resolver, eu vou... criar um corte aqui, então vamos lá, Insert Edge Loop, tá, vou criar um corte aqui, tá, e vou dar o snap, só que agora de vez com V, eu vou dar um snap com X, e o X vai dar snap no grid aqui, tá, então eu quero dar snap nessa linha do meio aqui, ele tá bem centralizado, então ó lá, segurei o X e fui no eixo, tá. Muito importante, às vezes você vai querer fazer um eixo específico, às vezes vai usar o centro, ó. Porque se eu selecionar o centro, olha o que acontece. Tá vendo? Ele vai pegar tudo aquilo e mexer em todos os eixos. Eu só queria mexer esses edges no eixo X aqui para alinhar eles no eixo X, tá? Então tomar muito cuidado com isso, tá? E vou pegar e deletar isso aqui, tá? Essa metade. Para só me preocupar com essa metade daqui. Então eu vou dar um snap aqui nesses dois vértices, tá? E maravilha. A gente tem agora aqui um começo aqui pra gente poder trabalhar, tá? Se a gente olhar aqui agora de cima, né, a gente tá vendo que não tá muito alinhado isso aqui. Não, se eu olhar de cima, a gente olha que essa linha aqui de fora não tá muito alinhada com a espessura do nosso baú. Mas tudo bem, não tem grandes problemas isso. Eu acho que o importante dessas barras de ferro aqui é elas terem uma espessura uniforme entre elas, né, para não ficar uma coisa muito estranha. E que já tá bom, tá? Então, agora, antes de continuar, muito importante, a gente deu vários snaps aqui nesses vértices, mas não quer dizer que eles foram deletados, que eles viraram um vértex só. Tanto que, se eu vier aqui, clicar aqui em cima e mexer, olha só. Viu? Tinha um vértex lá. E tem vários vértices aqui, na verdade. Vários. Um em cima do outro. Deve ter tipo uns 4 aqui, uns 4 ali. Então é importante agora grudar todos eles num só. Certo? Porque como eles estão em cima do outro, a gente não precisa que tenha 10 vértices ali. É pra ter um vértex só. Então o que a gente vai fazer? Tem duas maneiras, lembrando. Você seleciona o vértex aqui e vai lá e dá em Edit Mesh Merge to Center, tá? Que ele vai grudar independente da distância, tá? Então você pode usar esse Merge to Center para selecionar esse vértex e esse vértex e ir lá e dar um Merge to Center. Você vê que ó, ele deu um Merge no Center e não interessa a distância entre eles, tá? Nesse caso, como eles já estão grudados um em cima do outro, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar todos os vértices aqui e usar o Merge mesmo. O Merge, abrir a janelinha aqui e escolher um mínimo de distância que ele vai grudar vértex. Então vamos começar com esse ponto 001.
E vamos verificar aqui, ó, em edges. Olha lá, tem 100 edges aqui selecionados, tá? 100 edges selecionados. Se eu der um apply, olha lá, ele mudou para 81. Quer dizer que ele grudou os vértices que estavam em cima do outro. E, se a gente olhar, ele não quebrou nosso modelo. Ele não grudou vértices que não era para ser grudados, tá? Porque se eu vier aqui e for lá no merge e aumentar demais esse valor, colocar, vamos tentar 0.1, por exemplo, e dar um apply. Tá, ainda não foi. Vamos por 1. Apply. Olha só, com 1 ele já começou a grudar, ele já começou a procurar muito longe para grudar esses vértices e, consequentemente, ele achatou o nosso modelo, tá? Não é isso que a gente quer, então vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Então, ó, um valor de 0.01 nesse caso, apply, deu certo já, tá? Só, muito importante, que esse valor aqui no merge vai depender do tamanho da tua cena, do tamanho do teu objeto. Tá? Se o teu objeto for gigantesco, você vai ter que usar valores maiores. Se o teu objeto for minúsculo, você vai ter que usar valores menores, tá? Então, né, presta atenção que isso daí depende de cena para cena, tá? Então, maravilha. Então, agora a gente já grudou aqui os vértices, tá? A gente sabe que não tem mais nenhum vértex em cima do outro, tá? Então, agora vamos fazer esse detalhe aqui das bordas, né? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode... O mais fácil aqui agora é simplesmente selecionar essas partes internas, mais ou menos como a gente fez a parte, o buraco aqui do baú, né? E vim aqui, Edit, vou pegar embaixo também aqui, e dar um Edit Extrude, opa, Edit Extrude, e jogar aqui, ó, um pouquinho pra dentro. Tá? Jogar um pouquinho pra dentro. Não muito, porque senão você vai atravessar o teu baú, tá? Então um pouquinho só pra ele criar essa espessura do metal, tá? Maravilha. Então, selecionar, né? A gente olha aqui que agora, né, ele tem essa borda mesmo aqui, ó. Ele tem, no modelo mesmo, ele tem essa borda. Legal. Um detalhe aqui é que ele criou essa face aqui, ó, na borda. Aqui também, ó, ele criou essa face. A gente não quer isso, então a gente vai selecionar isso aqui e vai selecionar aqui e deletar, tá? Maravilha. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui também ele criou essa face, a gente não quer, deletamos, tá? Agora, se eu vier aqui e for lá em Edit, Duplicate, Special e colocar aqui, criar uma copy, Parent, e aqui, ó, aqui é importante, ó, X, Y, Z. A gente está no eixo, a gente quer, ó, no eixo X, no vermelho, que ele flipe. Então no X, ó, no X que é o primeiro, aqui em Scale, a gente vai pôr -1, e daí 1, tá? E dá um Apply. Daí olha lá, ele duplicou teu modelo e flipou para o outro lado, tá? Então, ó, se eu olhar agora aqui, né, você vê que esse baú tem agora essa moldura de metal em volta de todo ele, tá? Embaixo também. Maravilha. Tá? Agora, se a gente voltar aqui pro modelo, tem esse detalhe aqui central também, tá? Tem esse detalhezinho central. Então, vamos fazer isso daqui agora, tá? Vamos vir aqui e adicionar um Insert Edge Loop, tá? Vamos dar um Insert Edge Loop de um tamanho... Lembrando que, assim, a gente está fazendo metade só, tá? A gente está fazendo só metade. Então, pensar que isso aqui vai ser o dobro de grossura, porque vai ter a grossura do outro lado também, tá? Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma profundidade diferente aqui para esse detalhe, tá? Vamos fazer um pouco menor que isso daqui. Não vamos fazer da mesma espessura aqui que o resto da moldura, tá? Então, vamos vir aqui, selecionar esse pedaço, tá? Selecionar esse pedaço. E selecionar o mesmo pedaço atrás e vamos dar um extrude, tá? E vamos dar um extrude pequeno. Então você vê que, ó, aqui se a gente olhar de lado, ele ficou metade mais ou menos. Então ele tem a moldura de fora e esse detalhezinho aqui interno, tá? Mesma coisa, deletar essa face que foi criada aqui para dentro, tá? Isso que a gente não precisa, isso aqui também não, porque a gente vai duplicar e eles vai grudar um no outro, então não precisa dessa face, tá? Então agora se eu vier aqui e for lá e der o Edit Duplicate Special,
né, a gente tem agora esse detalhe aqui no meio, tá? Que é um detalhezinho que não acompanha exatamente a moldura. Ele é um pouquinho mais para dentro, tá? Então um detalhezinho diferente. Eu acho que ele ficou um pouquinho grosso, isso daqui, então vou vir aqui, selecionar esse Edge Loop. Aqui. Ou vamos aqui na frente e selecionar todos esses vértices e mexer um pouquinho para dentro, para ele afinar um pouco, tá? Ele não vai repetir para o outro lado, porque eu simplesmente dupliquei o modelo, não criei uma instance nem nada, tá? Agora, vamos lá voltar. Vamos fazer esse detalhe aqui da fechadura, tá? Então, só um quadrado, vamos começar a partir de um quadrado, então create polygons cube. Então, vamos jogar aqui pra frente. Vou duplicar isso daqui só pra visualizar, né, o baú inteiro. Vou diminuir isso daqui mais ou menos do tamanho da fechadura, tá? Vou diminuir isso daqui, tá? Ele é um traço um pouquinho mais retangular. Tá, então ó, vou posicionar aqui mais ou menos. Então, ó, deve ser um detalhe a mais aqui, tá vendo? Fazendo uma quebra com um pedaço de madeira e com esse facho de metal e com a moldura de metal, tá? Então ele vai ter um detalhezinho. Uma coisa importante, a gente tem esse cubo, mas ó, essa face aqui, por exemplo, aqui atrás, não é pra ela estar aparecendo aqui desse lado. Então vamos selecionar ela e colocar ela pra dentro do nosso modelo, esconder ela dentro do nosso modelo. E 2, a gente não precisa dessa face, porque essa face está dentro do modelo. Ela nunca vai aparecer. Então vamos deletar ela. Deletamos, tá? Então não tem mais aquela face. Então a gente ganhou 2 triângulos para o nosso modelo, né? A gente economizou 2 triângulos, vamos dizer. Tá? Aqui, você vê que eu fiz com um modelo separado, tá? Isso daqui, esse detalhe. Eu poderia ter feito esse detalhe aqui esse retângulozinho aqui também com um modelo separado. Só um retângulo poderia ser. Ele iria usar menos triângulos que como eu fiz, tá? Então assim, normalmente tem mais de uma maneira para você fazer a mesma coisa no 3D, tá? Então se eu olhar aqui, ó, vou deletar isso aqui e vou selecionar só esse modelo aqui com o detalhe. Ele está com 150 triângulos, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou selecionar todos esses edges aqui. Dei um double click ali para ele selecionar os edge loops. Aqui embaixo também. Ele não está conseguindo selecionar aqui porque aqui ele quebra o edge loop. Aqui ele faz um extrude, então ele não funciona mais. E daí eu vou vir aqui, Edit, Delete Edge Vertex. Tá? Deletei esses edges. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou deletar esse vertex aqui, esse edge aqui também, tá? Deletei. Tá? Basicamente o que eu estou fazendo, em vez de dar um monte de Ctrl Z, eu estou voltando o modelo como ele era antes, tá? Então vou selecionar agora esses 2 vértices e dar um snap aqui no eixo aqui, no Z, para ele travar aqui. Então maravilha, travou. Fazer a mesma coisa aqui, tá? Então o que eu estou fazendo é simplesmente voltar atrás, né, nesse edge loop que eu criei e esse extrude que eu criei, tá? Vou selecionar tudo, vou lá dar um merge, né, para garantir que esses snaps que eu dei ele travou. Vou selecionar esse edge loop que faltou aqui, vou lá dar um delete edge vertex. Maravilha. Então assim, a gente voltou a ter 98 triângulos, tá? De 150 a gente foi para 98. Tá? Então é uma diferença bem grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora, aquele mesmo detalhe aqui que a gente tinha dessa faixa no centro, nessa parte de baixo do baú, só que com um modelo separado, da mesma maneira que eu estou fazendo a fechadura. Então eu vou aproveitar a própria fechadura aqui, duplicar ela, dei um Shift D para duplicar ela, tá? Ou aqui em Edit, Duplicate, tá? Shift D, ele vai duplicar um modelo igualzinho. E agora eu vou mudar a escala dele aqui. Vou mudar a escala dele um pouquinho aqui, posicionar ele um pouco mais para dentro e mudar a altura aqui para ele pegar, né, da moldura de cima até a moldura de baixo, tá? Vou olhar aqui de lado, posicionar um pouquinho mais para dentro isso daqui, tá? E diminuir um pouco a escala disso daqui, tá? Agora, seguinte,
Da mesma maneira que a face interna, aqui você está vendo a face interna, eu deletei, porque ela nunca vai aparecer. Essas faces, a face de cima e a face de baixo, também nunca vão aparecer, porque elas vão estar para dentro da moldura aqui. Então eu vou deletar também, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui, vou dar um Shift D, tá? Para duplicar, vou levar ela lá para trás, tá? E vou simplesmente rotacionar ela a 180 graus, tá? Para ela rotacionar para o outro lado. Então vem aqui, 180, e posicionar ela também aqui na posição certa, tá? Agora, olha só, se eu selecionar esses objetos, tá? 110 triângulos, tá? Então, fazendo com um objeto separado aqui, esse detalhe, eu economizei 40 triângulos, beleza? Então, isso é muito importante. Sempre pense, será que eu preciso fazer direto no modelo? Será que eu posso fazer com um modelo separado? Porque, assim, a vantagem de ter um modelo separado é isso, você cria o modelo e posiciona ele onde você quer. Você não precisa que o modelo atrás, aqui, a base do baú, tenha edge loops para funcionar, entendeu? Você tem essa vantagem, você pode posicionar um modelo aqui, entrar com o modelo dentro do outro, não tem problema, entendeu? Então, fazendo dessa outra maneira, a gente conseguiu o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado visual, mas a gente economizou 40 triângulos, tá? Então, bem importante estar sempre prestando atenção nisso daí, beleza? Então, agora eu vou vir aqui, vou dar um duplicate special aqui para ele flipar para o outro lado, tá? E tá lá, ó, tá vendo? A gente tem o detalhe no meio, que é um modelo separado, a base e essa fechadura aqui, tá? Vamos pegar e fazer aqui esse buraco da fechadura, beleza? Pra, né, já que a gente está criando todos os detalhes o máximo possível no modelo, vamos fazer isso daí também. Então, para começar, vamos criar um edge loop centralizado aqui, tá? Para definir um meio. Eu posso vir aqui, para ter certeza que ele está centralizado, ou eu posso vir aqui selecionar os meus vértices e dar o snap no grid aqui, ou eu posso vir aqui no histórico aqui desse objeto, tem aqui, ó, Poly Split Ring. Se eu clicar, ele vai abrir algumas propriedades, e tem aqui, ó, Weight, ponto 513, tá? Ponto 5 é centralizado, tá? Então eu posso pôr aqui, ó, ponto 1, tá vendo? Você vê que ele muda a posição desse edge loop. Ponto 2, ponto 3, enfim, ponto 5 é centralizado, tá? Só uma coisa, você só pode fazer isso, modificar esses valores aqui, logo depois que você criar o edge loop. Se eu criar um outro edge loop, mais um outro edge loop aqui, começar a cortar o modelo, esses valores aqui que eu posso alterar não vão mudar, eles vão quebrar o modelo, tá? Então, só um detalhe para prestar atenção. Então, maravilha, a gente criou um loop aqui. Vamos criar agora um edge loop aqui também, uma base, porque ó, vamos olhar aqui. A fechadura ela tem uma base, certo? Então, uma base reta. E ela tem, tipo como se fosse um triângulo e uma bola no meio. Uma esfera, um círculo na parte de cima, tá? Então, vamos fazer. Aqui seria a base da fechadura, tá? Vou vir aqui a criar um outro edge loop. Vamos delimitar o limite do círculo aqui. Tá? Então aqui seria o círculo. Aqui mais ou menos seria a altura que ele muda do triângulo para o círculo. Tá? Então tá, tá, beleza. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. Então eu defini essas linhas aqui, essas 3 linhas. Agora eu vou vir em Split Polygon Tool e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, clicar aqui nesse edge, tá? Vim aqui um pouco pro lado. Daí vou vir aqui criar um outro edge entrando um pouco, tá? Fazendo a ideia do triângulo, tá? E agora eu vou fazer um reto aqui, tá? Eu vou dar um Enter, beleza? Então, ó, ele não tá duplicando pro outro lado, porque é um modelo normal, ele não tá flipado, não tá com mirror nem nada. Então eu vou vir aqui e deletar esse outro lado aqui, tá? Porque não me interessa agora. Eu consigo trabalhar só com um lado dessa fechadura sem nenhum problema. Então, olha só. Agora, eu tenho já esse formato aqui de baixo do triângulo, né? Da base reta e esse triângulo indo pra dentro. Então, agora aqui a gente tem que ter uma coisa mais arredondada. Então, vamos aproveitar esse vértex que foi criado aqui e abaixar um pouco isso aqui, tá?
Então, começando uma coisa arredondada, e a gente precisa, só que a gente precisa ter mais cortes aqui. Então, a gente vamos fazer um corte aqui pra a gente poder arredondar mais ainda. Então, vamos lá no Split Polygon Tool. Vamos pegar do meio aqui e fazer cortar aqui. Percebendo que assim, eu não estou fechando loops nem nada ainda, tá? Porque eu quero antes definir o formato aqui, depois eu me preocupo com os loops, onde é que esse edge vai terminar e tal, porque depois a gente limpa isso, tá? Não precisa se preocupar agora com isso. Vamos antes pensar na forma. Então, olha lá. Se eu pegar isso daqui agora e dar um Duplicate Special aqui que ele vai flipar, e selecionar os dois, a gente vê que aqui ó, a gente já tem um formato arredondado e essa base da fechadura, esse triângulo aqui. Então se eu olhar de longe, ele já é uma fechadura, tá? Porque olhando bem de perto, ele ainda tá tipo quadradão e tal, mas assim, lembrando que é pra jogo, então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode adicionar muitos detalhes num objeto que vai ser visto de longe, assim, um detalhe que vai ser visto de longe, ó, de longe ele já parece arredondado, tá? Então já tá bom, eu não preciso fazer mais cortes aqui para deixar mais arredondado, porque vai ser só um gasto desnecessário, tá? Então, vou deletar aqui essa minha metade, vou voltar aqui só pra metade que eu tô trabalhando, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que isso seja uma fechadura, então eu quero que isso tenha uma profundidade. Então eu vou lá, selecionar essas faces e dar um Extrude, tá? Maravilha, dei um Extrude, vou dar um Extrude até onde eu puder. Que é até chegar na parte de metal ali, ó lá. Foi. Tá? Ele criou essas faces no meio, tá? Como ele tá sempre criando quando você faz um extrude na borda. Tá? A gente não quer isso porque, ó, se eu vier aqui e dar um duplicate special, ó o que aconteceu, ele ficou essas faces no meio, a gente não quer isso, tá? Então, vamos lá e vamos deletar essas faces aqui, deletei, beleza? Então agora ele tá um buraco ali, tá? Agora que a gente já tem o formato definido, vamos agora só finalizar esses edges aqui, esses vértices. Todos esses edges aqui na lateral não estão servindo para nada, estão só criando novos triângulos. Então, olha lá. Estamos com 39 triângulos agora. Então, vamos limpar isso daqui. Então, selecionar. Ó, esses dois vértices aqui, dá um snap segurando o Y para travar para cima. Fazer a mesma coisa nesse do meio, travar lá para cima. E esse daqui vamos travar para baixo, tá? Beleza? Agora vamos selecionar tudo. Vamos lá, Add Mesh, Merge, tá? Ó, 30 triângulos, ganhamos alguns triângulos aí, beleza? Se eu der um Duplicate Special, tá? Maravilha, ó, a gente tem a nossa fechadura agora, ali, tá? Um detalhezinho legal, tá vendo? Com uma fechadura pro nosso baú. Beleza? Então, agora dando continuidade, a gente precisa fazer os detalhes da tampa, né? Porque agora, se eu ligar a tampa, porra, a tampa tá muito sem graça, né? Né? A tampa tá aquela coisa básica. Então vamos agora dar uma trabalhada na tampa pra finalizar esse modelo.